Olá, boa noite. Esta é mais uma edição do BNews 19 horas que traz as principais notícias sobre infraestrutura, transporte, porto e logística no país e no mundo. As novas tarifas das exportações brasileiras para os Estados Unidos, anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, têm gerado impacto também na relação do Brasil com o principal parceiro comercial, a China. As exportações para o país asiático registraram a maior queda em 10 anos. Veja na reportagem de Paulo José Ribeiro. O primeiro semestre de 2025 registrou uma movimentação incomum na balança comercial do Brasil com a China. As exportações para o maior parceiro comercial do país tiveram uma diminuição de 7,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O número representa uma movimentação de 47,7 bilhões de dólares, o que mantém o país asiático na primeira colocação entre os países que negociam com o Brasil, apesar do recuo. A China corresponde por quase 29% do total das exportações brasileiras. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A queda foi motivada pela diversificação de fornecedores da China, estratégia que o país adotou diante do crescimento das tensões comerciais com os Estados Unidos e pela baixa no preço das commodities. A gente passa por um processo que é difícil a gente mensurar qual vai ser a dimensão dele, que é uma de um reajuste, realocação, como queira, das cadeias produtivas internacionais, né? Quer dizer, a mudança, a política de tarifaço do governo Trump, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo inteiro, é uma mudança que tem impacto tectônico, né, dentro do comércio internacional. E quando ele começa a tarifar o mundo inteiro, obviamente, isso vai fazer com que você tenha todo um rearranjo, mais ou menos, para que países comecem a buscar um destino para os seus produtos. Diferentemente das exportações, as importações brasileiras para a China tiveram uma alta expressiva de 22%, um novo recorde para os primeiros 6 meses do ano. A diversificação de mercados também tem dado resultado. O país asiático registrou um superávit comercial recorde de 586 bilhões de dólares no primeiro semestre e um crescimento de quase 6% nas exportações no mês de junho, estimulado pela alta nas compras de veículos híbridos e aço, reflexo da antecipação ao aumento das tarifas brasileiras sobre veículos elétricos e de mudanças na demanda interna. Apesar da queda nesse primeiro semestre, alguns especialistas avaliam que as tarifas americanas podem representar uma oportunidade para o Brasil voltar a ter crescimento nas exportações para a China. Isso pode acontecer a partir da oferta de produtos brasileiros que competem com os Estados Unidos. O Brasil tem um potencial de exportar mais agora para a China, substituindo os Estados Unidos em alguns produtos que que a China vai deixar de comprar. O Brasil ele é competidor, de certa maneira, dos Estados Unidos em um conjunto de produtos que o Brasil é bem competitivo, como ferro tratado e minério de ferro bruto, proteína animal, etanol. A reorganização interna da economia da China também é um ponto ressaltado na queda das exportações, que também acontece por conta das tarifas americanas. O país asiático vem passando por uma acomodação da economia, que registrava crescimento de 2 dígitos durante décadas, e agora começa a rever o modelo de crescimento, deixando de ser baseado na exportação e comércio internacional e focando no crescimento a partir do consumo interno e mercado doméstico. Eu acho que isso é um monte de transição, eu tenho dificuldade de cravar agora uma razão ou uma tendência muito clara para o futuro, porque eu acho que em transições as coisas se acomodam, e eu acho que só quando a gente tiver mais clareza em relação à dimensão da política tarifária do Trump, que a gente vai saber como essas cadeias vão se rearranjar. Por enquanto, quase pouquíssimas, né, tarifas entraram em vigor, a grande maior parte está sendo negociada, existem ameaças ainda em relação a vários países. Eu acho que só lá para o fim do ano realmente a gente vai ter uma clareza melhor em relação a isso. O governo de São Paulo lançou uma linha de crédito de 200 milhões de reais para exportadores, com o objetivo de amortecer os efeitos do tarifaço anunciado por Donald Trump, que começam a valer a partir de 1º de agosto. A linha Giro Exportador é uma parceria entre o Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Entre as medidas recentemente anunciadas pelo governo está também a liberação de créditos de ICMS acumulados para empresas exportadoras, além da ampliação do Fundo Garantidor, que viabiliza maior acesso ao crédito com menos exigência de garantias. E no centro-oeste do país, a boa notícia vem do setor portuário,
que apresentou uma elevação na movimentação de cargas transportadas em rios. Quem conta pra gente é a repórter Aline Beckett. A movimentação portuária no Centro-Oeste disparou nos primeiros 5 meses de 2025. Impulsionados pelas hidrovias, os terminais de uso privado da região registraram uma alta de 73%, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ao todo, foram quase 3.700.000 toneladas de cargas, como minério de ferro, soja, produtos siderúrgicos e minerais não metálicos. Os destaques foram os terminais Vetorial Logística, Granel Ladário e Itaú, todos em Mato Grosso do Sul. Além do aumento na movimentação, o Centro-Oeste também receberá investimentos para expandir a infraestrutura portuária. Em Cáceres, no Mato Grosso, o governo federal vai destinar quase 16 milhões de reais para as melhorias às margens do Rio Paraguai. De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, os terminais da região têm papel estratégico no escoamento de commodities e na integração com os portos do Norte e Sudeste. A meta é tornar a logística mais eficiente, sustentável e competitiva. E teve mais um acidente aéreo grave, foi na Itália. Esse é um dos destaques do nosso giro de notícias pelo mundo e pelo Brasil. Um acidente aéreo provocou a morte de 2 pessoas na Itália nesta terça-feira. Um vídeo mostra o ultraleve caindo no meio da estrada. A câmera de segurança de uma rodovia na Itália registrou o momento. A aeronave teve uma queda quase vertical e explodiu com o impacto, bloqueando totalmente a rodovia e espalhando fumaça negra no ar. Na hora da queda, motoristas passavam pelo trecho da estrada, que fica na província de Brescia. Os 2 ocupantes do avião, um homem de 75 anos de Milão e sua companheira de 60 anos, morreram. Eles tinham decolado de Piacenza, no norte do país. Subiu para 31 o número de mortes em outro acidente aéreo que sensibilizou o mundo. Pelo menos 25 das vítimas eram crianças, muitas com menos de 12 anos de idade. Elas estavam prestes a voltar para casa na segunda-feira, quando um jato da Força Aérea de Bangladesh, de fabricação chinesa, se chocou contra uma escola e explodiu. Alunos ficaram presos em meio às chamas e aos escombros do prédio. O luto nacional se transformou em protesto, com centenas de estudantes, enquanto 2 funcionários do governo visitavam o local do acidente. E já que estamos falando sobre aviação civil, a Latam anunciou que vai ampliar em cerca de 20% o número de voos internacionais operados a partir do Brasil até janeiro de 2026, em relação ao mesmo mês de 2025. Com isso, a oferta passará de 370 para 440 voos diretos por semana, conectando o país a 25 destinos internacionais. A expansão começa em setembro e atende à demanda crescente por viagens ao exterior. A venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caiu 60% depois de um recorde alcançado em abril. A notícia veio da Associação de Exportadores. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Paulo José Ribeiro. A venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos teve uma queda de mais de 61% no mês de junho na comparação com abril, mês em que as exportações do Brasil para os Estados Unidos do produto tiveram um crescimento de quase 500% e registraram quase 48 mil toneladas e um novo recorde histórico. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira da Indústria de Carne a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em maio, um mês após o anúncio do presidente americano Donald Trump da sobretaxa de 10% para os produtos brasileiros, o volume já teve uma queda para 27.400 toneladas. E em junho, houve um novo recuo, chegando a 18.200 toneladas. Agora, em julho, Trump anunciou que a taxa para os produtos do Brasil vai subir para 50% a partir de agosto. Até o último dia 21, as exportações de carne bovina neste mês registraram 9.745 toneladas movimentadas. Apesar disso, o Brasil exportou 150
156 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos no primeiro semestre, o maior volume já comercializado para o país norte-americano dentro da série histórica iniciada em 1997. A taxa padrão dos Estados Unidos para a importação de carne bovina é de 26,4%, que só passa a valer após a venda de 65 mil toneladas sem tarifas, o que geralmente acontece logo no início do ano com bastante rapidez. A partir de agosto, com a chegada da tarifa de 50%, essas duas taxas seriam somadas, o que colocaria uma tarifa de mais de 76% na importação de carne brasileira para os Estados Unidos. E o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, o embaixador Philip Goldke, condenou hoje, sem fazer menção a Donald Trump, durante um discurso apresentado na Organização Mundial do Comércio, as tarifas e as considerou arbitrárias e implementadas de forma caótica. A manifestação aconteceu durante a reunião do Conselho Geral da OMC, em Genebra, na Suíça. Durante o pronunciamento, o representante brasileiro registrou profunda preocupação com o uso de medidas comerciais como instrumento de interferência em assuntos internos de outros países. A 9 dias da data prevista para a implementação do tarifaço, anunciado pelo presidente norte-americano, o governo brasileiro defende que não pretende sair da mesa de negociações. E tem mais informações que são destaques nesta edição do BNews 19 horas. É o que você confere em mais um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. A Justiça Federal de São Paulo negou o pedido de medida liminar apresentado pela Maersk Brasil para suspender as restrições impostas pela ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, referente à participação de empresas no leilão do Tecon Santos 10, o mega terminal previsto para o Porto de Santos. O juiz federal Paulo César Neves Júnior reconhece que a discussão sobre os critérios da concorrência faz parte do processo desde o início e afasta a necessidade de nova audiência pública sobre o tema. Ainda sobre o mega terminal, o Tribunal de Contas da União realiza na terça-feira que vem o painel de referência dedicado à concessão do terminal Tecon Santos 10 no Porto de Santos. O encontro será realizado entre 2 e 6 da tarde em Brasília e deve reunir representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil. Eles vão debater os critérios técnicos e regulatórios do projeto. A programação será dividida em 3 blocos. O Tecon Santos 10 é considerado o maior projeto portuário do país. Está em fase de licitação com investimentos estimados em mais de 5,5 bilhões de reais ao longo de 25 anos. Um ônibus biarticulado partiu ao meio após colidir com um trem em Curitiba por volta das 11h30 da noite desta terça-feira na Avenida Paraná, no bairro Cabral. No momento do impacto, não havia passageiros em pé na parte central do ônibus que foi atingida. 11 pessoas ficaram feridas. 9 foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e região metropolitana, com ferimentos considerados leves a moderados. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra uma organização criminosa que enviava cocaína ao exterior por aeroportos internacionais, principalmente Viracopos, em Campinas, e Guarulhos, em São Paulo. Além das ordens de prisão, os agentes cumprem 8 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Também foram determinadas a apreensão de veículos e de uma aeronave usada nos crimes e o bloqueio de contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas suspeitas. Segundo a Polícia Federal, a investigação contou com a colaboração de forças policiais da França e de Portugal por meio da Interpol e começou no ano passado, a partir da prisão em flagrante de 2 pessoas quando tentavam embarcar para Paris, na França, levando 10 quilos de cocaína. Você conferiu as notícias que foram destaques hoje no Brasil e no mundo. O BNews 19 horas desta quarta-feira termina aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!